Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis. Está tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesta sexta-feira de review a gente vai falar de quadrinhos, uma minissérie muito especial que me emprestaram para ler, acabei ainda agora de ler. É mais uma vez o multiverso sendo explorado, mas agora é no universo do He-Man, ou seja, He-Man e os mestres do multiverso. Olha, que o conceito de multiverso não é novidade, isso eu já posso começar falando porque vocês concordam comigo. E muito menos para DC Comics, especialista em abordar diferentes universos em conflito. E muito menos novidade ainda é essa história de alguém indo em outras realidades buscar seus pares e tomar seu poder. Você vê isso, por exemplo, no filme do Jet Li, o Confronto, você vê isso até em Power Rangers com o Lord Drakkon fazendo isso. Mas essa história trabalha de uma forma muito sentimental isso. O roteiro está na mão do Tim Seeley, que tem histórias próprias criadas, mas passou pela DC principalmente trabalhando no universo do Batman, e já trabalhou com He-Man antes, tanto escrevendo textos para o livro Art of He-Man Mestres do Universo, como sendo o autor do crossover He-Man com o universo do Injustice. Então ele tem uma bagagenzinha com He-Man. Quem assina os desenhos é um cara ainda mais peculiar, que é o Dan Fraga, que trabalhou tanto para DC quanto para Marvel, e também trabalhou com storyboards para vários filmes. Assim, a gente pode questionar os filmes, já que ele foi storyboarder do Dragon Ball Evolution, do Quarteto Fantástico Surfista Prateado e até de videoclipes da Beyoncé. Mas aqui a arte dele tá muito boa, não tem o que falar. E a história é o seguinte: o Keldor, que como sabemos é o tio renegado do Adam, que se torna um esqueleto, mas aqui ele não é um esqueleto ainda, ele é só um Keldor em conflito com seu irmão Randor, que recebe a visita de duas diferentes versões do He-Man pedindo ajuda dele para deter a ameaça do anti-He-Man. Tem os poderes de Hellskull, que tem ainda várias realidades atrás de seus semelhantes, tomar suas espadas e matá-los, e assim somar ao seu poder cada vez mais crescente. A história é muito boa porque ela explora muito bem o conceito do que é o He-Man e do que é o esqueleto e do que essencialmente faz cada um. Mas eu vou falar disso só depois que a gente analisar a edição em si, o que vamos fazer agora. He-Man e os Mestres do Multiverso, uma história lançada em 2020, roteiro do Tim Seeley, arte do Dan Fraga, arte final do Tom Derenick, e essa capa muito legal assinada pelo Inuk Lee, uma imagem única com vários recortes mostrando várias versões, que aliás não é um conceito tão novo se a gente pensar em sagas que se passam em universos atemporais, que sempre tem esses recortes. O multiverso por si só, ele não é uma novidade tão grande no universo dos quadrinhos. A própria DC faz muito isso. Tá aí a Crise nas Infinitas Terras clássica que não nos deixa mentir. E aqui nós temos o He-Man, então você reconhece algumas versões, né? Com toda a humildade que eu posso ter agora, eu admito que eu não conheço todas as versões do He-Man nos quadrinhos, por exemplo. Aqui, essa versão desse universo, primeiro que aparece, um visual muito familiar com o da Filmation, mas assim, é uma coisa trabalhada mais, assim, pode ser dos quadrinhos da DC, eu não sei. O próprio visual dele transformado, o do esqueleto, eu não reconheço de imediato. Então, se você que é muito fã de Motu e tá mais por dentro, quiser me esclarecer que visual é esse, se o Dan Fraga criou ou se é uma coisa que realmente já existia, por favor, me esclareça. Aqui nós temos o Anti-Eternia, o Anti-He-Man aparecendo, e eu sei que é uma arte do Dan Fraga, mas eu não sei porquê. Quando eu olhei para essa página aqui, ele pareceu muito, até pelo nariz, um traço do Romitinha, do John Romita Jr. E ficou bem legal, e até me deixou com curiosidade de como seria um He-Man no traço do Romitinha. Aqui já pula pro universo de Eternia, onde nós temos o Keldor, um príncipe, ele faz as vezes do príncipe Adam. E eu acho interessante como esse Keldor é trabalhado. Para resumir, ele é um personagem que ele é trabalhado na questão de fazer o bem através de um jeito mais alternativo. As pessoas em volta dele são trabalhadas naquele estilo que o Príncipe Adam clássico é trabalhado. O Pantor, embora mais caladão, faz às vezes do pacato aqui, né? Uma mascote mais dócil. Homem-Fera e a Maligna fazem meio que o papel da Tila e do Mentor, de uma versão mais distorcida. Se o Adam não é aquele cara que estava meio despreocupado no começo, aqui o Keldor tem um jeito meio rebelde de querer fazer justiça ao modo dele. E se nós temos o Anti-Eternia, também temos outros personagens de Hellskull. Aí no caso, a Tila versão Hellskull. E o mais engraçado não é só isso, não é só a versão maligna da Tila. É a versão, digamos, boazinha de personagens como Mandíbula e Triclope. Versões como se eles fossem forças do bem.
Então a gente pode até imaginar como seria o Cronis, o Mandíbula e o Triclope se fossem heróis, por exemplo. Dá até umas ideias para customização aí no caso, né? Volto a falar um pouquinho do Keldor. A questão dele não é ambição, é uma questão de fazer o bem, mas no sentido de olho por olho, dente por dente, né? E isso bate de frente com os ideais do Handor, manter uma paz armada ou coisa assim. Isso foi o que eu entendi. É aqui que entra o absurdo, que começam a aparecer os outros He-Man. Por exemplo, esse aqui eu não conhecia. E eu não entendia essa coisa de especial de Páscoa que ele aparece, ou essa coisa mais engraçadinha. Na verdade, este é o He-Man do jogo Tappers of Grayskull, que foi lançado em aplicativo. Esse jogo tá offline, já não existe. Infelizmente, eu não descobri ele a tempo. Mas é uma iniciativa bem legal. Outro mais conhecido, que também protagoniza a história, o filme clássico estrelado pelo Dolph Lundgren. E tem mais do que isso. Em suas mãos, aquele dispositivo que gerou tanto problema naquele filme, né? Aquele aparelhinho que o pessoal dizia que era um instrumento japonês moderno, mas que na verdade é uma máquina do tempo e muitas outras coisas. Pelo jeito, ele também registra informações do passado, inclusive explicando a origem do Anti-Eternia. E as referências ao filme clássico não param com a aparição do Gwildor. Aqui ele conseguiu ser mais suportável do que no filme, em uma aparição à la Obi-Wan Kenobi, digamos assim, ou Princesa Leia, já que é uma mensagem direcionada. Essa história conseguiu uma façanha. Ela conseguiu me fazer gostar por um pouquinho que fosse daquela versão dos anos 90 que eu não suporto, que é justamente a versão das novas aventuras de He-Man. Aqui você consegue realmente imaginar uma aventura espacial com o He-Man sem soar estranho demais. E mais do que isso, a aparição do esqueleto é muito boa. Apesar de eu não gostar desse visual dele, aqui eles conseguiram fazer um acabamento muito melhor do que a versão da animação. Por mais que ele fosse tosco, aqui ele consegue ter uma aura sombria que você não via na animação. Eu acho que o extremo oposto daquilo funciona pra ele aqui. Aqui nós temos uma passagem pelo universo 200X, que é o He-Man dos anos 2000, que eu gosto pra caramba. E aqui o He-Man já faleceu. Dando um pequeno spoiler, o He-Man já morreu. E o interessante é que a Teela dessa versão, quando descobriu, teve uma reação bem diferente da Teela no Revelations. Não estou criticando aquela reação. Eu achei interessante como ela ponderou isso de uma forma mais positiva. E eu acho legal que, como é uma história mais séria, até o He-Man do joguinho acaba tendo uma abordagem mais séria. Você tem uma profundidade nele. E assim, eu não vou mostrar muito para não dar mais spoiler do que eu já dei, mas isso aparece com mais contundência ao longo da série. Quando essa Eternia apareceu, eu achei ainda mais interessante porque ela guarda todo o contraste em relação a versões mais sombrias, mais sérias. E isso fica bem evidente porque enquanto o Gorpo, o He-Man e o Mentor conversam aqui, o Keldor observa tudo. E tanto ele quanto o He-Man do filme parecem não gostar muito desse senso de falta de preocupação, só lições de moral. Uma última coisinha que eu queria mostrar é isso aqui. As versões Hell School dos mestres do universo. Porque basicamente você tem as versões, as personalidades de cada um praticamente mostradas, mas de um jeito mais maligno e sombrio. Embora a história já tenha sido lançada há 2 anos atrás, eu não quero falar muito mais para não dar muito spoiler. Mas eu gostei muito da história. Ela tem uma mensagem muito legal, que é essa questão de trabalhar o mesmo conceito básico do He-Man, esqueleto, o seu antagonismo, o que representa a força do bem, o que representa a força do mal, de formas específicas, mas ainda assim trabalhando ela ao seu modo e retrabalhando de várias formas, mostrando que o conceito do He-Man ele é muito amplo. Eu explico isso com mais calma depois. Por hora, o que eu posso dizer, essa história tem o poder. Por mais que o conceito de multiverso nos quadrinhos e em outras mídias seja mais do que batido, e a forma como é explorado aqui também, é legal a gente perceber quando se trata do He-Man como é aplicado esse conceito. As características são bem definidas. De um lado, você tem um ser imbatível no sentido de ser o campeão da justiça e sempre fazer o bem incondicionalmente. Do outro, um ser que é extremamente ambicioso e não importa a situação, ele sempre vai buscar um benefício próprio e sempre vai querer ter a razão. E ainda assim, quando você observa o jovem Keldor, você acaba percebendo que mesmo ele é capaz de ter dentro dele um senso de justiça que pode inspirá-lo a ser melhor. Ou seja, é isso que faz o He-Man, um ser que essencialmente tem a esperança
e o impulso de fazer algo bom sempre. E eu achei muito legal que na exploração dos demais He-Mans que aparecem, você acaba mais inspirado a gostar mais deles. O He-Man do filme de 87, você tem um carinho especial por ele depois de ler, porque você entende o que ele é. A gente para pra pensar, por exemplo, que pô, ele não aparece como Príncipe Adam no filme, e aí tem uma abordagem sobre isso, e o seu olhar sobre aquele He-Man muda um pouquinho. Da mesma forma, eu consegui olhar o dos anos 90, daquele desenho que eu odeio, de uma forma positiva. E até o Anti-He-Man, ou o Anti-Eternia, como queira, que é um personagem que eu olhava e tipo não dava nada, nem quando aparecia no boneco para vender, agora eu já olho de um jeito diferente e até quero tê-lo um dia na coleção. E esse é só um dos grandes méritos dessa história, aprofundar essa história, até porque essa história foi lançada 2 anos antes de Revelations chegar na Netflix, ou seja, essa profundidade a gente começou a ver ali na verdade. E é muito bom ver um conceito que era pouco explorado, a seriedade, as partes mais sombrias que pouco você via nas animações, finalmente vendo a luz do dia. É meio antagônico às sombras vendo a luz do dia. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, porque é isso que faz a história valer a pena. Bem, meus amigos, a minha opinião foi essa. Eu queria ouvir de vocês, se por acaso vocês já tiveram a oportunidade de ler essa história, que tá muito legal. Deixem nos comentários o que vocês acharam, quais são suas opiniões. Se gostaram desse vídeo, deixem o like. E se descobriram o canal agora, se curte Motu e quadrinhos, deixa aí também a sua inscrição para dar essa força. E claro, segue aqui as redes do canal, que estão aparecendo bem aqui, beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela visita de vocês e até o próximo review aqui no canal Bonecópolis. Olá, eu só queria deixar registrado esse momento de felicidade. Sim, pra variar, o Sérgio usou os bonecos antigos e não os Orides para o vídeo. Isso é bobagem? Não é não. Tem que valorizar o vintage. Exatamente, o clássico não morre.